Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aulas. Hoje, segunda-feira, 13 de junho de 2022. Nossa matéria é Orientação de Estudos. Vamos para a pauta da nossa aula de hoje. Hoje é a 20ª aula do segundo bimestre e o tema da nossa aula é a opinião. Qual o material que nós vamos utilizar na aula de hoje? Então, hoje tem um material para vocês utilizarem, olha só que legal. O livro didático de português, aquele de capa roxa. Nós vamos trabalhar a unidade 2, as páginas 56, 57, 58, 59, 60 e 61. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês a foto do livro para que vocês consigam se organizar, tá? A habilidade que será trabalhada nessa aula de hoje é a habilidade M13LP01. Então, o livro que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje é esse, tá? Eu entreguei esse livro para todos os alunos. Caso algum aluno não tenha perdido, esquecido na escola, me procure hoje na biblioteca entre 4h20 e 5h05. Eu estarei lá, tá? Me procure lá que eu entrego um novo livro para vocês. Combinado? E a atividade da aula de hoje será baseada nesse livro, tá? Só que eu coloquei a atividade também aqui no Centro de Mídias, nas atividades do Centro de Mídias, tá bom? Então, a atividade da aula de hoje, ela tem o mesmo tema da nossa aula, que é a 20ª aula, mesmo tema aqui, ó. 20ª aula, segundo bimestre, a opinião, tá? Então, a atividade da aula de hoje tem esse mesmo tema. Só clicar lá no repositório, nas atividades, para realizar a atividade da aula de hoje, certo? Então, vamos iniciar nossa aula na página 56 do livro didático de vocês. Pausem aqui a aula, né? Vai lá, pegue seu material, depois volte para você acompanhar a leitura e a minha explicação com o livro em mãos, certo? Assim fica mais fácil de você entender e posteriormente retirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, a opinião. O foco do trabalho desta unidade é a argumentação e sua importância para a participação na vida social, seja para a construção de uma opinião sobre determinado tema, seja para contribuir em debates, assembleias deliberativas, entre outros instrumentos democráticos para o exercício da cidadania. A argumentação está presente em diferentes gêneros textuais, tanto nos que circulam na esfera jornalística, midiática, como os artigos de opinião e editoriais, quanto em gêneros que fazem parte da vida social, variando apenas os níveis e as formas de argumentação. Com base na construção de uma opinião, a argumentação faz parte das práticas de linguagem cotidianas. E qualquer pessoa, como participante dessas práticas e produtora de textos escritos e orais, apresenta habilidades de argumentação em maior nível sobre os mais variados assuntos para sustentar e defender as suas ideias. Então, por que nós entramos na opinião, na dissertação? Porque é muito importante que você, estudante do segundo ano do ensino médio, já comece a desenvolver a habilidade de argumentar, certo? Porque a redação do Enem, ela é feita com base em argumentos, nos seus argumentos a respeito de determinado tema. Então, você precisa dominar essa habilidade, tá? Ah, professora, eu tenho dificuldade. Meninos, ninguém nasceu sabendo, tá? Então, essa habilidade não é uma habilidade que nasce com você, é uma habilidade que você desenvolve ao longo da sua vida. Combinado? Então, vamos dar sequência aqui. O trabalho desenvolvido nesta unidade busca colaborar para a compreensão das formas como a argumentação se constrói em diferentes textos, visando atender a um aspecto importante da formação do estudante como leitor crítico, fornecendo subsídios para a formação e a defesa de suas próprias ideias e opiniões. Para realizar esse objetivo,
As leituras compreendem tanto textos argumentativos por excelência, como artigo de opinião e o debate, quanto textos literários que exploram, de algum modo, recursos argumentativos para promover a reflexão crítica e textos de outros gêneros em que a argumentação está presente de outras maneiras, como relatórios de pesquisa, cujas referências técnicas e metodológicas constituem premissas para a construção de argumentos que comprovam a validade do resultado obtido. Então, meninos, nessa unidade, na unidade 2 do livro didático de português de vocês, nós vamos estudar sobre o argumento e vários tipos de textos que aparecem a argumentação, tá? Então, vocês vão conhecer aqui vários tipos de textos, vários tipos de argumentos, para que vocês consigam se nortear e se basear nesses textos para criar os argumentos de vocês, tá? Então, a imagem que abre a unidade é uma fotografia do cenário do programa Roda Viva, que está na página 57 aí do livro de vocês, que por meio de entrevistas com personalidades notórias do cenário nacional e internacional, promove o debate de ideias, conceitos e análises de temas importantes da atualidade e de interesse da população, com a presença de um mediador e outros participantes da bancada. Então, na página 57 aí da apostila de vocês, vocês vão ver a foto do programa Roda Viva, tá? Em que tem um mediador e vários outros participantes ali na bancada para debaterem e argumentarem a respeito de um determinado tema, certo? Então, abrimos a unidade, abrimos a sequência didática, vamos para a página 58 da apostila de vocês, e aqui tem a ficção defende ideias, tá? Então, não é só texto argumentativo que defende ideias, defende opiniões, argumentos, né? A ficção também defende ideias. Então, os textos narrativos, eles podem explorar diversos recursos com a finalidade argumentativa, de forma a persuadir o leitor, induzi-lo a seguir uma linha de raciocínio ou promover a reflexão crítica. A literatura é um espaço privilegiado para essas construções e permite aos autores questionar representações sociais, inverter valores para ressaltá-los e imaginar diferentes realidades por meio da palavra. Então, aqui nessa página, ler o mundo. A narrativa é um ato de comunicação que envolve um conjunto de ações relacionadas ao agir sobre o mundo e ao dizer o mundo. Ela desempenha importante papel social, permitindo a fabulação de histórias nas quais cada leitor pode se projetar e experimentar emoções e desafios diferentes dos vivenciados em seu cotidiano. Então, aqui tem 3 perguntinhas, né? Que eu não coloquei lá no formulário, mas nós vamos conversar e vocês vão pensar a respeito dessas perguntas, tá? Pergunta número 1. Que tipo de narrativa você costuma consumir no seu cotidiano? Então, meninos, o nosso cotidiano, nós costumamos consumir ler, né, assistir vários tipos de narrativas. Por exemplo, séries, filmes, canções, jogos, HQs. Tudo isso são narrativas, tá? Pergunta número 2. Que narrativa foi determinante em sua vida, de modo a motivá-lo a repensar alguma postura ou modificar as suas ações? E aí, meninos, qual o tipo de história que você leu, que você ouviu, assistiu, que te influenciou na sua vida e fez com que você pensasse melhor acerca de algumas atitudes que você tomava ou que você toma e te fez mudar? E aí? Ou te ajudou a conscientizar por um problema, né? Porque só dessa conscientização já é uma mudança, tá? Então pense a respeito aí dessa narrativa que mudou sua vida aí, tá? Número 3, o seu dia a dia ou em algum outro contexto, você já ouviu alguma narrativa com o objetivo de convencê-lo a fazer ou deixar de fazer algo? Explique. Então, por exemplo, quando vocês começam a ser alfabetizados lá no ensino fundamental 1, aparece o quê? As fábulas, as parábolas e algumas outras narrativas da cultura popular, que essas narrativas, né, elas atuam na vida de vocês como argumentos
para nortear, equilibrar e ajudar vocês a tomarem decisões a respeito de comportamentos sociais, certo? Então, desde o Fundamental 1, desde que vocês têm 7, 8 anos, vocês já passam por isso, por argumentos, né? Em que a narrativa ela é usada para que ajude vocês a tomar decisões na vida de vocês, né? Então, pense a respeito dessas 3 perguntas, pense a respeito do que eu falei. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui no chat, tá? Que eu estou olhando. Então, agora, ainda na página 58, você vai ler a seguir alguns parágrafos iniciais do romance O Filho de Mil Homens, do escritor angolano Walter Hugo Mãe, 1971, publicado em 2011, que narra a história do pescador Crisóstomo. Aos 40 anos, ele sofre com o fato de não ter filhos. Ao perseguir sua vontade de ser pai, conhece o órfão Camilo, que um dia aparece em sua traineira. Ao longo do romance, juntam-se a eles muitas outras personagens e o leitor testemunha assim a construção de uma família. Então, capítulo 1, o homem que era só metade. Vamos fazer então a leitura, eu vou fazer a leitura aqui desse texto, tá? Depois vocês vão utilizar esse texto para responder as perguntas que eu coloquei lá no Centro de Mídias, nas perguntas do Centro de Mídias. Então, preste bastante atenção. Qualquer dúvida, comentário, é só me chamar, tá? É muito importante que no momento que eu estiver fazendo a leitura aqui, que você pegue o seu livro e faça a leitura com os olhos aí, tá? No seu livro, na sua apostila, viu? Então, o homem que era só metade. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Ele chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho, os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade, como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras, para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios, como os precipícios ou poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou nada do que lhe continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Próxima página, página 59. Um dia, depois de ter comprado um grande boneco de pano que encontrou à venda numa feira, o Crisóstomo sentou-se no sofá abraçando-o. Desculpa, meninos. Abraçava o boneco e procurava pensar que seria como um filho de verdade, abanando a cabeça, igual a estar a dizer-lhe alguma coisa. Afagava-lhe os cabelos enquanto fantasiava uma longa conversa sobre as coisas mais importantes de aprender. Começava sempre as frases por dizer: "Sabes, meu filho", era o que mais queria dizer. Queria dizer "meu filho", como se a partir da pronúncia de tais palavras pudesse criar alguém. A certa altura, abraçou mais forte o boneco, encolhendo até por o espremer de encontro ao peito, e acabou chorando muito, mas não chorou sequer metade das lágrimas que tinha para chorar, achando que tudo era ausência. Achava também que vivia imerso, como no fundo do mar. Pensava em si como um pescador absurdamente vencido, e até a idade lhe parecia maior. O Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, por vezes, na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas, como filhos à espera. Crianças que viviam como a demorarem-se na volta para casa por terem sido enganadas pela vida. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. Sentia uma ausência grave, sem saber ainda o que fazer. Abriu a porta e arriscou sorrir.
Imaginou, assim como num sonho, que uma criança abandonada poderia estar a caminho para sua casa e abriu sua porta e arriscou sorrir. Imaginou assim, como num sonho, que uma criança abandonada poderia estar passando e quisesse entrar. Sonhou que um filho mais demorado poderia enfim descobrir o caminho para sua casa e ocupar o seu lugar no sofá, onde o boneco de pano permanecia com um sorriso tão alegre, mas indiferente, um sorriso feito de botões vermelhos. Decidiu que sairia à rua dizendo às pessoas que era um pai à procura de um filho. Queria saber se alguém conhecia uma criança sozinha. Dizia às pessoas que vivia ao bairro dos pescadores, porque era um pescador. E dizia que os amores lhe tinham falhado, mas que os amores não destruíram o futuro. Pensava o Crisóstomo que algures na pequena vila haveria alguém à espera, como se fosse verdadeiramente a metade de tudo o que lhe faltava. Muito pouco lhe importara o disparate. Tinha nada de vergonha e sonhava tão grande que cada impedimento era apenas um pequeno atraso, nunca a desistência ou a aceitação da loucura. Pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. As pessoas afirmavam-lhe, umas atrás das outras, que não conheciam criança alguma que estivesse sozinha, o que, sendo uma coisa boa, parecia fazer um buraco no coração do pescador, e para dentro do pescador, já o pescador caía. Nossa, que história, hein? Vamos dar sequência à página 60. Ele sentia como se procurasse uma criança que lhe pertencesse e como se a tivesse perdido, algures num passeio por distração e faltasse apenas reencontrá-la. Era como se essa criança o pudesse quase prever ansioso na busca, ansioso no amor. Sentia-se mal com a demora, porque o seu filho poderia estar com fome, poderia estar com medo ou cansado, a precisar de ajuda para o frio ou para o escuro da noite. Crisóstomo pensava que o seu filho também só poderia ser inteiro quando estivessem juntos os dois. Perguntava-se que pai seria, assim a perder-se de uma criança tanto tempo. Que pai seria se chegasse tarde demais? Cada segundo a menos no tempo de um filho era para um pai uma trágica perda, e nada haveria de o compensar. Numa noite, antes de sair com seus companheiros para o alto mar, o homem que chegou aos 40 anos demorou-se à entrada de sua colorida asa. Estava a um sossego incrível, instalado naquele mundo, e ele baixou-se. Deixou-se sobre a areia, como sentado para pensar melhor, e percebeu como a vida tinha suas perfeições. Naquela mesma noite, ao entrar na traineira e ouvir um raspanete por estar atrasado, o pescador pousou o seu saco e ouviu dizerem que havia novo companheiro, um rapaz pequeno que precisava de trabalhar. Num segundo, o rapaz pequeno estava diante dele, agasalhado, como só os principais e os atrapalhados, os olhos metidos num medo qualquer, as mãos limpas, sem trabalhos e tremendo muito, igual às coisas erradas. Era um rapaz pequeno de 14 anos, deitado à vida, depois que seu avô morrera. Estivera 20 dias fechado em casa, sem coragem para sair. Disse a alguém sobre ele. Ficara 20 dias sem saber o que fazer, como fazer, até que uma vizinha metediça se lembrou dele e foi mandá-lo mexer-se. Uma vizinha que lhe pôs um pão fresco na boca. Lhe abriu a água da banheira e lhe disse que o sol estava alto e era como um patrão. Está a ver-te, dizia ela. O sol era que mandava significar a vida,
que se punha a continuar para além até das grandes tristezas. Era um menino pequeno, um corpito de poucos quilos e muito susto. Assim o viu Crisóstomo. Era um menino na ponta do mundo, quase a perder-se, sem saber como se segurar e sem conhecer o caminho. Seus olhos tinham um precipício e ele estava quase a cair, olhos adentro, no precipício de tamanho infinito, escavado para dentro de si mesmo. Um rapaz carregado de ausências e silêncios seguia na traineira, quase com a promessa de quem podia chorar. Para dentro do rapaz pequeno era um sem fim e pouco do que continha lhe servia para a felicidade. Para dentro do rapaz, o rapaz caía. Olha só que lindo, texto lindo, né, meninos? Então, nos faz refletir sobre muitas coisas aí da nossa vida, né? Então, de acordo com esse texto, eu coloquei lá no Centro de Mídias, nas atividades do Centro de Mídias, as perguntinhas da página 61, tá? Então, lá só da página 61. Na próxima aula, a gente conversa a respeito dessas perguntas e faz o restante, tá? Então, eu coloquei lá assim, pergunta 1A, vocês respondam, B, respondam, C. A 2 e a 3, A, B e C. Tá? Então, são essas perguntinhas para vocês responderem hoje. Qualquer dúvida, eu estarei disponível aqui no Centro de Mídias até às 11h15. Vocês me chamam para esclarecer. Tá? Na aula de quarta-feira, a gente dá sequência nessa atividade. Então, a partir de agora, nas nossas aulas de orientação de estudos, eu vou utilizar essa apostila, tá? Se você não tem, passe na biblioteca hoje, 4h20, para pegar. Combinado, meninos? Qualquer dúvida, eu estou aqui, estou à disposição. Se você está assistindo essa aula depois, me chame no meu WhatsApp privado, se tiver dúvidas. Assim que eu puder, eu respondo vocês. Combinado? Então, estarei aqui esperando para esclarecer as dúvidas. Boas atividades. Qualquer dúvida é só me chamar.